Olá, 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 meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Começando mais um estudo aqui do nosso curso, Essa primeira aula de hoje, primeira unidade, primeira aula, Ministério do Presbítero. Bom, eu gostaria de salientar nesse princípio, lendo com vocês e tecendo um comentário sobre a primeira coisa escrita aqui no nosso livro, que diz assim: atualmente temos muitos ministérios, funções e cargos na Igreja Evangélica Brasileira. Porém, sabemos que muitos estudiosos acreditam que havia apenas 2 cargos básicos na Igreja neotestamentária: o diaconato e o presbitério. Depois de um estudo criterioso sobre a etimologia da palavra presbítero, detalhadamente, tem-se os seguintes significados. Há no Novo Testamento, de acordo com alguns estudiosos, 6 palavras gregas cognatas. O que é? Parecidas, Cognata é aquilo que parece. E que ajudam a esclarecer esta importante função. Primeiro, nós precisamos destacar que as funções, os cargos que surgiram no decorrer da história na igreja, os cargos surgiram pela necessidade da igreja. Quando Jesus começou o ministério, ele escolheu várias pessoas para estar com ele. Vocês sabem disso. Entre as várias pessoas, ele escolheu 12 para estar diariamente, continuamente com ele. E desses 12, Jesus nomeou esses 12, chamou-os de apóstolos, certo? Depois que Jesus foi para o céu, a igreja continuou e começou a crescer, E aí, por esse crescimento da igreja, houve uma necessidade de criar um outro cargo. Aí já não foi Jesus quem criou, foram os apóstolos. Obviamente, Jesus, trazendo a orientação, o Espírito Santo trazendo a orientação. Que cargo que foi? Diácono. Diáconos, diaconisas, para ajudar na administração no sentido físico. Bom, a igreja continuou crescendo. Surge um outro personagem chamado Saulo, apóstolo Paulo. Jesus não chamou Paulo, não salvou Paulo enquanto ele esteve na terra. Jesus salvou Paulo depois. E o próprio Paulo diz para nós, nos seus escritos na Bíblia, que ele era apóstolo, Ele era apóstolo do gentio. E aí, em dado lugar, ele fala assim: vocês, referindo-se à igreja, são as marcas do meu apostolado. Então, Paulo também tornou-se um dos apóstolos. Jesus o nomeou como apóstolo, ele evidencia isso e o seu trabalho evidencia isso. Bom, quando Paulo, que é o maior fundador de igrejas do Novo Testamento, funda muitas igrejas e ele fica um tempo num lugar, 1 ano, 6 meses, 3 anos, isso era muito variado, e aí ele sai da cidade e vai para uma outra cidade. Quem fica tomando conta dessa igreja? Apóstolo? Não. Quem? Diácono? Não. Quem? Aí há a necessidade de alguém, e nesse momento eles lançam mão do nome presbítero. Na verdade, não é algo inventado, criado do nada, não. É algo que já existia dentro do conjunto social, dentro do mundo cultural daquela época. O presbítero está ligado ao ancião, à idade também, Muitos associam aí ancião a presbítero, Então, eram as pessoas mais experientes. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que a necessidade criava-se o cargo. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, nós temos um sistema de hierarquia, Nós temos o auxiliar, nós temos o diácono, a diaconisa, nós temos o presbítero, depois veio o evangelista, nós temos missionário, nós temos pastor. Então, é mais ou menos esses os cargos dentro da nossa instituição, que nasceu há 100 e pouquinho anos atrás. Ok? E nós estamos falando aqui de um período de aproximadamente 2000 anos de história da igreja. Então, os cargos, eu também sempre pensava isso quando eu era garoto, jovem,
De onde criar essa ideia de evangelista? Por que primeiro diácono, depois o presbítero, depois o evangelista, para depois ser pastor? Eu não vejo esse negócio na Bíblia. Eu pensava assim, eu não vejo isso na Bíblia. Na verdade, a Bíblia tem todos eles, dá margem para todos eles. Mas essa hierarquização, quem estabeleceu foi a igreja. À medida que a igreja foi crescendo, foi se desenvolvendo, a necessidade dos cargos foram surgindo. Tá bom? E eu precisava falar isso antes da gente entrar no nosso conteúdo propriamente dito, que inclusive é dividido em partes, e a primeira parte vai trazer a etimologia da palavra presbítero. O que é etimologia? É a origem, é a palavra primária, é de onde surgiu as outras derivações, né? Então aqui na nossa lição, no nosso livro, ele vai trazer aqui ao todo 6 palavras, né? Porque tem sempre a primeira, a base, e delas se criam outras. E todas elas têm embasamentos bíblicos, ou seja, são citadas na Bíblia. Aqui são parte bem etimológica, está citada número 1, presbyterion, né? Depois presbúteros, são palavras lá da originalidade do grego, que o Evangelho, o Novo Testamento basicamente foi escrito em grego, né? Então, não vou ficar lendo aqui e citando, né? Fazendo essas leituras e citando os nomes, porque é algo bem prático, bem didático. Eu queria apenas destacar nesse primeiro momento isso, e partindo para o final desses nomes, aqui na nossa lição está escrito o termo seguinte, e eu vou ler isso, você pode acompanhar na sua lição, bem aí depois do ponto 6, o último parágrafo. Bispo e presbítero são diferentes títulos que podem ser dados à mesma pessoa. O termo bispo refere-se à sua função na qualidade de supervisor. O termo presbítero refere-se à dignidade do homem, ao seu cargo. Ele é um homem maduro, respeitado, que foi chamado a uma posição oficial e de responsabilidade. Em resumo, o título do presbítero refere-se à função, o título do bispo refere-se à função, o título do presbítero refere-se à sua posição. Como veremos mais tarde neste artigo, os presbíteros e bispos, supervisores, eram os líderes da igreja local, eram os pastores, eram os profetas, eram os mestres e eram os pregadores. Nesse primeiro momento eu queria fechar com isso, dizer a vocês que lá naquela igreja nascente do primeiro século, esse presbítero fazia o serviço que hoje, na nossa denominação, na nossa igreja, nós dizemos que é o serviço do pastor. É o dirigente da igreja, é a pessoa que tem a função talvez maior dentro desse misto, né? Dentro desse grupo que é chamado de igreja. Naquela época, se você olhar especificamente para esse período bíblico, nascente da igreja, você vai ver que a igreja estava basicamente estipulada ali com pessoas que faziam a função de diáconos, né? Fazia a função dos diáconos, serviço mais material, e a pessoa que seria o líder, que seria um conglomerado, né, como se fosse uma associação de homens mais maduros, mais experientes, chamados de presbítero, e de repente um deles ser o líder maior. Tá? Então eu acho que isso nesse primeiro momento precisa ficar claro, tá? E aí a gente segue para a segunda parte. Meus irmãos, vamos dar prosseguimento então, falando agora sobre a origem do cargo, mas ainda dentro da mesma lógica, né? E para isso eu queria destacar o que está escrito aqui no seu livro. Está dizendo assim: parece que no Novo Testamento não revela como começou o cargo de presbítero. O primeiro registro encontra-se em Atos capítulo 11, versículo 30. E lá está dito assim, que os discípulos, né, enviando um socorro pelas mãos de Paulo e Barnabé, enviando um socorro aos anciãos da Judéia. Parece que aqui é o primeiro registro quando fala anciãos, essa ideia do presbítero, tá? Mas eu queria destacar outra coisa aqui. Aparentemente naquela época a posição e função dos presbíteros eram compreendidas por todos. O motivo talvez seja simples. Qual era? O cargo de ancião não era algo estranho às pessoas, era um aspecto normal da vida da sinagoga,
e havia sido criado, né, há centenas de anos antes. Então, aqui a gente precisa de entender algo. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, isso lá há uns 600 anos, 500 anos antes de Jesus nascer, o povo foi levado para o cativeiro, primeiro o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. Então eles perderam, tá, o templo, foi todo destruído o templo, e agora, como eles faziam para efetivar a vida espiritual deles, para ter aqueles momentos de louvor, de reunião, se eles não tinham mais templo e se sequer eles viviam, né, na cidade de Jerusalém, não tinha mais como ir para lá. Então, nasceu aí, lembra o que eu falei no princípio? A necessidade cria os cargos, a necessidade cria as situações. Nasceu aí a sinagoga, um ambiente, né? Igual nós temos igreja hoje, um ambiente, uma sala, um ambiente onde eles se reuniam para ler, estudar a Torá, né, a lei, para ler, ensinar, cantar, fazer orações. Então nasceu aí o que eles chamam de sinagoga. E mesmo quando voltaram para a terra, depois que refizeram os templos, o templo, mas essa ideia da sinagoga continuou permanente no meio do povo, não só do povo que estava lá em Israel, mas de todos os judeus espalhados por todas as partes do mundo, certo? Então entenda, a sinagoga, quem comandava a sinagoga? Obviamente tinha aquela ideia de um chefe maior, né? Então era um conjunto de homens mais experientes, os anciãos, presbíteros. E agora com o evangelho, com a igreja surgindo e ganhando pessoas para Cristo, quem eram as pessoas que estavam se convertendo? A princípio, os próprios judeus, que já tinham esse conhecimento da sinagoga. Então, quando eles vêm para Cristo, para essa igreja nascente, essa ideia do ancião, tá? Da pessoa mais respeitada por ser mais de idade, por ter mais experiência, que era típico da cultura deles, né? Que não é bem da cultura brasileira, valorizar o homem mais idoso, valorizar a mulher mais idosa. Na nossa cultura, hoje, as pessoas desvalorizam, né? Os filhos, os jovens falam que os velhos não sabem de nada. Naquele povo, não. Aquela sociedade daquela época, não. As pessoas mais idosas eram muito valorizadas. As palavras delas eram respeitadas, eram os anciãos. Então, quando surge a igreja, essa figura de alguém, né? Ali todo mundo é novo crente, mas essa figura de alguém mais maduro, sempre mais experiente, permanece no meio dos cristãos, até porque muitos desses cristãos eram judeus e a ideia da sinagoga, né, do louvor a Deus, aquela coisa, permanecia, certo? Isso não é algo assim novo. Fiquemos com a ideia clara: as necessidades fazem os cargos surgirem, tá? Veja que aí diaconato, presbitério nasceram aí. Depois veio, com o passar dos anos, em outros momentos da história, a figura do pastor, né? Esse nome do pastor, esse nome sobrepôs, pelo menos na nossa instituição, no mundo atual, a figura do pastor hoje, ela é proeminente. A ideia do evangelista, missionário, que nós temos esses cargos no nosso meio. Então também surgiu por uma questão de trabalho que as pessoas foram desempenhando, certo? E veja que não é nada novo. Moisés, lá no princípio, quando recebeu o sogro dele que veio visitá-lo, o sogro trouxe algumas orientações para Moisés. Está lá no capítulo 18 de Êxodo, se não me falha a memória. E o sogro falou assim: Moisés, você sozinho para atender esse tanto de gente, você vai morrer, e o povo também não vai aguentar na fila te esperando. Fala o seguinte: distribui essas funções entre pessoas qualificadas, gente prudente, gente que tem experiência, gente temente a Deus. Fala, você vai ler lá, você vai conferir que o sogro dele fala assim: fala para Deus, e Deus vai te autorizar a fazer isso. E a gente entende que Moisés levou isso a Deus e Deus autorizou. E Moisés então distribui, né, entre o povo, pega aqui aqueles anciãos, pega aqueles homens mais experientes, temente a Deus, e coloca eles para ser uma espécie de líder. Então é bom ficar com isso na mente.
A necessidade cria o cargo. A necessidade cria aquela função. Ok? Aí vem os anciãos fornecem uma resposta à necessidade. A necessidade cria. E esses anciãos, no princípio da igreja nascente, eles faziam as funções de pastor, de um auxiliar ali muito próximo do pastor. Tá? Hoje, nós da Igreja Assembleia de Deus, esses nomes a gente os utiliza, mas a nossa hierarquia é um pouquinho diferente, que não tem nada contraditório à Bíblia. Tá bom? Então, fique na paz, meus irmãos. Deus abençoe vocês nesse primeiro momento.